Como ver a luz no fim do túnel quando tudo parece perdido? Quantas vezes nós nos sentimos perdidos, parece que não encontramos saídas para alguns problemas, algumas dificuldades que nós estamos enfrentando. Pois saiba que existe um Deus que é capaz de ser a luz e de nos tirar das maiores dificuldades que a gente pode estar passando. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas saiba que sempre há uma luz no fim do túnel. Fique aqui nesse vídeo que você vai saber como fazer quando tudo parece estar perdido. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes nós temos dificuldades, achamos que tudo está perdido. Tem a história de José do Egito, muitos de vocês já devem conhecer. José era o filho mais novo de Jacó. Jacó teve José já na sua velhice, por isso ele amava o José mais do que os seus outros irmãos. E os irmãos dele tinham ciúmes de José. Eles tinham inveja deste amor do pai dele por ele. Então o que eles fizeram? Certa vez eles tramaram a morte de José. Só que um dos irmãos ficou com pena e falou: não haverá derramamento de sangue. E eles decidiram vender José do Egito para algumas pessoas que estavam passando ali no deserto. Ao seu pai, eles contaram que José tinha sido morto por uma fera, provavelmente. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas que haviam comprado ele e o venderam para Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Ele foi morar na casa desse oficial e ele foi ajudando esse oficial nos seus negócios, e esse oficial percebeu que tudo prosperava desde que o José passou a morar na casa dele. E ele percebia que José fazia tudo prosperar, porque Deus estava com José. José tinha uma habilidade que ele contava para os irmãos e os irmãos riam dele e detestavam que ele ficasse falando. José tinha a habilidade, tinha o talento de revelar sonhos. E ele chegava para os irmãos falando dessas revelações e os irmãos deles não davam bola, riam dele porque não achavam aquilo nada interessante. Achavam que José estava querendo se aparecer. E como eles tinham ciúmes e inveja do José, porque ele era mais amado pelo pai deles, eles não davam bola para aquele talento, para aquela habilidade. E José também não sabia o quanto aquilo seria um diferencial que iria salvar a sua vida. José, por onde passava, ele conquistava as pessoas. As pessoas gostavam dele, ou seja, o oficial do faraó, Potifar, se afeiçoou de José, a esposa dele também. E certa vez ela tentou seduzi-lo e ele fugiu. De raiva, ela pegou e contou uma mentira para o seu esposo Potifar, que colocou o José na prisão. José ficou na prisão por mais de 2 anos. E na prisão ele fez amizade com os carcereiros e com outras pessoas que também estavam presas. Nesse período, o faraó se irou com o chefe dos padeiros e o copeiro do palácio e mandou colocar eles na prisão também, junto com José. José fez amizade com eles. Então aqueles 2 serviçais do faraó foram presos juntos com José. E eles tiveram um sonho que o deixou muito incomodados. E eles falaram sobre isso com o José. E José interpretou os sonhos dele. Lembra quando ele era adolescente, lá que ele estava com seus irmãos? Ele tinha a habilidade de interpretar sonhos. E ele interpretou também os sonhos daqueles homens que estavam na prisão com ele. E ele falou: quando você estiver livre, lembre-se de mim. Os 2 saíram da prisão, mas passado algum tempo, ele esqueceu
Um deles morreu e um deles foi salvo, só que ele esqueceu de José. José ficou esquecido por 2 anos na prisão. Só que certa vez, o faraó teve um sonho que o deixou muito perturbado. E o copeiro lembrou do José e contou para o faraó que quando ele esteve na prisão, naquela época em que o faraó havia se irado com ele, o José interpretou o sonho dele e as coisas aconteceram exatamente como José havia falado. Então, o faraó pediu para buscar o José para que interpretasse o sonho dele. José interpretou o sonho dele e falou que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria no Egito, que era preciso criar alguma estratégia para superar aquele momento difícil. Então, o faraó nomeou José para cuidar do Egito, para administrar os bens do Egito. José administrou muito bem os bens do reino. Ele guardou alimentos e no momento onde não tinha mais alimentos, ele vendia para outras pessoas, ou seja, as pessoas não passaram fome porque José administrou bem aquelas terras, soube guardar os alimentos para o momento de falta. Mas não foi só essa habilidade de José, de administrador, que o salvou. Foi aquele talento esquecido que ele tinha lá atrás de revelar sonhos. Foi isso que salvou José da prisão. É claro que ele estava preparado, ele tinha conhecimento para poder administrar os bens e tinha algo mais importante, que era Deus que andava com ele. Ele seguia as orientações, a voz de Deus, para que ele pudesse assim prosperar. Ou seja, pode ser que você tenha algum talento que você tenha esquecido. Pode ser que você esteja num momento de dificuldade, que você não sabe o que fazer, como sair dessa dificuldade. Saiba que José ficou 2 anos preso, mais de 2 anos preso e esquecido, no momento de dificuldade. E neste momento era o momento que ele estava se fortalecendo, que ele estava fortalecendo o relacionamento com Deus. Então, nos momentos de dificuldade, que a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, é o momento de nós voltarmos para Deus, nós fortalecermos o nosso relacionamento para Deus, porque Ele é quem vai tirar nós daquela dificuldade, daquele túnel escuro, onde a gente se sente perdido e não sabe para onde ir. Porque afinal de contas, Deus, Jesus, é a luz, é o caminho, é a verdade e é a vida. E não há como nós prosperarmos, não há como nós vivermos e nem fazermos nada se nós não tivermos Deus no nosso coração. Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, é porque Deus assim permite. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da nossa lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã!